Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Talvez seja assim que eu, como carioca, traduzisse a primeira regra: levanta a cabeça, costas eretas, ombros para trás, de 12 regras para a vida. Foi publicado em janeiro de 2018 por Jordan Peterson, que é um psicólogo clínico e ex-professor de psicologia da Universidade de Toronto, no Canadá. Suas principais áreas de estudo são a psicologia social, analítica e evolucionista, com particular interesse na crença ideológica, na personalidade e na psicologia da religião. Eu comecei a ler o livro em 2025 e demorei, né? Realmente demorei um pouquinho para ler. Eu estava pensando, né? Foi e não foi intencional, porque eu de verdade eu consegui destilar o livro, né? Consegui ler bem, ler com calma, ler prestando atenção e eu parei também para anotar tudo aquilo que eu achava interessante. Tudo aquilo que eu achava importante, eu anotava e consegui anotar muita coisa. Consegui. Meu objetivo também era ler, gravar o que eu achava interessante e conseguir pôr em prática, né, aquilo que eu achava importante. Também comecei a reler algumas vezes, né, porque eu parei no meio do ano, depois voltei a ler e voltei a ler do começo. Se eu pudesse resumir o livro em uma só frase, eu resumiria um livro que todos deveriam ler, porque são regras e princípios que eu acredito que consegue ajudar todo mundo. São princípios e ensinamentos que você consegue aplicar na vida. Já começando na primeira regra. A primeira regra, costas eretas, ombros para trás. O que significa isso? Nada mais, nada menos do que coragem. E a coragem é um princípio que eu tenho procurado trazer para a minha vida e executar esse princípio. Porque a coragem, ela é necessária, tudo aquilo é importante, tudo aquilo que a gente se propõe a fazer é necessário coragem. Eu preciso de coragem para falar em público, eu preciso de coragem para gravar esse vídeo. É muito interessante porque para fazer esse vídeo, né, eu estava pensando que quando eu era mais novo, eu era uma pessoa muito tímida, era um cara muito tímido. E eu sempre tive dificuldade de falar em público. Se tivesse mais de 10 pessoas ali e eu tivesse que falar, eu sempre tive uma dificuldade. Sempre tive dificuldade de gravar algumas coisas, tive dificuldade de apresentar em algumas coisas. Mas com o tempo eu fui sendo desafiado a falar em público, fui sendo desafiado a expor as minhas opiniões, a falar, né, sobre minhas vontades e meus pensamentos. E para romper essa barreira da timidez, eu precisei de coragem. Eu precisei quebrar, eu precisei enfrentar, né, a minha vergonha e vencer. E essa regra foi eu não tinha usado, não sabia, né, dessa primeira regra, mas foi um princípio que eu apliquei na minha vida e que eu identifiquei que aquilo que ele falou no livro, eu precisei usar em algum momento. Uma coisa muito interessante também é que quando Peterson nos apresenta as 12 regras, ele usa diversas citações biológicas, culturais, filosóficas. É muito interessante na primeira regra quando ele usa o exemplo das lagostas. Ele nos traz todo todo um conhecimento, né, sobre a cultura das lagostas, como elas se comportam, e isso é muito interessante para o nosso conhecimento, né, que a gente vai adquirindo mais conhecimento ao longo do livro, e são informações muito interessantes.
Ele também vai citando diversos textos bíblicos, a gente vai conseguindo entender alguns princípios também, né, que são citados biblicamente, sem contar todos os filósofos que ele cita. Ele cita diversos outros livros também, que até também foi muito interessante, porque ao longo do livro eu anotava os livros que ele ia citando, porque me deu vontade de ler outros livros, tipo como Odisseia, como Ilíada, como o Arquipélago, Gulag também. E são livros que eu pretendo ler futuramente. Alguns livros que ele citou no livro 12 Regras para a Vida. Eu quero apresentar para vocês agora as 7 frases que eu mais gostei no livro, né? A primeira é: se você se apresentar como derrotado, as pessoas vão reagir a você como se fosse um perdedor. Se começar a se alinhar, elas o tratarão de forma diferente. E essa frase é muito interessante porque as pessoas, elas nos tratam mediante a forma como também nós nos enxergamos. Se você se enxergar como uma pessoa sem valor, as pessoas, elas vão te tratar como uma pessoa sem valor. Mas se você se enxerga como uma pessoa valorosa, como uma pessoa importante, e você agir de tal forma, as pessoas vão começar a te tratar de maneira importante. A segunda frase é: pergunta para os pais: vocês querem fazer com que seus filhos estejam seguros ou que sejam fortes? Essa frase falou muito comigo porque eu tenho um filho e eu penso, né, sobre a educação do meu filho. E, de verdade, eu não quero que a criação do meu filho, eu crie o meu filho de maneira frágil, de maneira Nutella, né, como a gente fala. Eu quero que meu filho seja raiz, quero que meu filho seja um menino forte, que tenha disposição e que enfrente a vida com coragem e não de maneira covarde. A terceira frase é: antes de ajudar alguém, você deveria descobrir por que essa pessoa está com problemas. Eu levo em consideração porque muitas das vezes a gente quer entrar nos problemas dos outros, mas é melhor, tem muitos momentos que é melhor você evitar problema, porque você acaba atraindo problema para você. Às vezes a pessoa está naquele problema porque ela procurou aquele problema. E você vai tentar ajudar, você vai acabar se enfiando no problema também e só piorando as coisas para você mesmo. A quarta frase é: ouse ser perigoso, ouse ser verdadeiro, ouse articular a si mesmo e expressar, ou pelo menos estar ciente, o que realmente justificaria a sua vida. A quinta frase é: a disciplina dos pais é um ato de misericórdia. E eu penso muito nos meus pais, penso no meu filho quando eu li essa frase, né? Porque o meu pai me disciplinou algumas vezes, eu fui disciplinado. E isso foi um ato de misericórdia, foi o ato do meu pai querendo que eu fizesse o bem quando ele me via sendo tentado pelo mal, fazendo alguma coisa ruim, e ele me disciplinava, era um ato de salvação, que ele estava me tirando do caminho errado e me colocando no caminho certo. A sexta frase é: não esconda filhotes de monstros debaixo do tapete. Eles se desenvolvem, eles crescem no escuro. Então, quando você menos esperar, saltarão de esconderijo e o devorarão. E a sétima e última frase é: proteção demais destrói a alma em desenvolvimento. Está muito relacionado nessa questão dos pais e filhos, que eu sempre penso muito. E eu achei interessante que proteção demais acaba atrapalhando. É como, por exemplo, quando a gente vê pessoas fracas, quando a gente vê pessoas mimadas. Eu acredito que pessoas mimadas é exatamente por isso, porque foram muito protegidas, têm uma proteção demais, foi criado de maneira muito Nutella e acabou sendo prejudicada, né? Eu acredito que a criação ela precisa ser apostólica, de envio, de desafio, de coragem. A principal mensagem desse vídeo, e que também foi o que mais me tocou nesse livro, é agir com coragem.
sempre ajam com coragem, sempre procurem ter coragem. E coragem, como eu já aprendi, não é ausência de medo. Em muitos momentos você vai ter medo, mas não é o medo que define a nossa vida, mas a coragem. Muitas vezes a gente está com medo de fazer alguma coisa, mas vai com medo mesmo, porque ir com medo é uma atitude corajosa. Agradeço a você que ficou até o final do vídeo, que achou interessante, que gostou. E você que está assistindo aí o nosso canal e que está gostando, se inscreva, curte, compartilha e me ajude a chegar aos 1000 inscritos. Valeu? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tamo junto.